Olá, começa agora mais um Pauta Aberta. E hoje vamos falar sobre a Rede Emancipa, o movimento social que luta pela democratização da universidade. Conquistar uma vaga em uma universidade pública é um dos maiores desafios que os secundaristas podem enfrentar. A precária qualidade do ensino público, aliada à falta de investimentos e de estímulos para uma maior capacitação dos professores que integram a rede, resulta na defasagem de um ensino que dê suporte e preparo aos alunos. Para debater esse assunto, convidamos uma das coordenadoras e professora da Rede Emancipa, Thaline Chaves Silva. É um prazer tê-la aqui. Obrigada. Vamos ver agora uma reportagem que aborda a dificuldade de acesso ao ensino público superior. O sonho da maioria de estudantes é ingressar em uma universidade pública, não pagar para estudar e, ao mesmo tempo, obter uma boa qualidade de ensino. Mas poucos conseguem isso. Em 2013, apenas 7% dos candidatos que vieram do ensino público conseguiram entrar na USP, maior e melhor universidade pública do país. Esse dado indica que os jovens que têm mais dificuldade de entrar em universidades federais são aqueles que não tiveram condições de estudar em escola particular. Segundo o IBGE, mais de 80% dos estudantes que vieram do ensino público vão para instituições privadas. Hoje é muito mais fácil para a grande maioria deles se utilizar de iniciativas do governo, como o ProUni, para adquirir bolsas em faculdades privadas. O ensino superior público também oferece menos vagas noturnas se comparado ao privado, o que desestimula mais ainda os vestibulandos de baixa renda. Evidentemente, porque quando você tem um aluno melhor preparado no ensino básico, que é o antigo, o primário, colegial, ginásio, enfim, essa coisa toda, efetivamente você acaba recebendo nas universidades federais um aluno que é melhor preparado. Por outro lado, quando você tem alunos oriundos das escolas públicas, onde a gente sabe que a qualidade do ensino não é tão boa quanto você tem nos colégios de renome, efetivamente eles acabam tendo menos espaço, porque obviamente tiveram uma preparação pior, e como consequência esses alunos de escolas particulares acabam tendo muito mais oportunidades dentro da escola pública. Como consequência disso, eu entendo que sim, há uma elitização. Mesmo os bolsistas que estudam em universidade particular sofrem com a falta de preparo. Dados do IBGE apontam que metade dos alunos dessas faculdades possuem renda familiar de R$ 4.500 por mês e tiveram acesso a boas escolas, o que escancara a desigualdade social e as diferentes dificuldades que os dois grupos vão enfrentar durante o ciclo universitário. As dificuldades que eu encontro aqui na faculdade é a falta de ritmo, porque no curso, no colégio, tinha muitas vezes que tinha greve, professor faltava ou não tinha aula, e aqui na faculdade é o tempo todo, você tem que estudar, você tem que se dedicar ao máximo. Então, a maior dificuldade que eu tenho mesmo é a falta de ritmo do colégio para cá. Mais fácil, eu acredito que não, porque quem faz a faculdade é o aluno. Então, como no colégio, mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades, eu me dedicava, então aqui na faculdade esse ritmo de dedicação, de facilitar a faculdade, para mim, continua mesmo. Thaline, quando vocês perceberam a necessidade de montar um cursinho popular gratuito e como foi essa iniciação desse projeto, né? Como que ele começou, como que ele tomou vida? Sim. A Rede Emancipa é herdeira, na verdade, de uma luta pelo resgate do cursinho da Poli, mas o cursinho da Poli das origens do cursinho da Poli. O que isso quer dizer? O cursinho da Poli, que hoje muitos conhecem, no final da década de 80, começo da década de 90, era um cursinho muito importante. Era muito importante dentro da Escola Politécnica, dentro da USP, porque brigava pela democratização da universidade. Brigava para que os jovens egressos de escolas públicas estivessem dentro da universidade. Contudo, ao longo do tempo, o cursinho da Poli ele foi se desvirtuando, a tal ponto que em meados de 2000, mais ou menos, eram cobradas mensalidades no cursinho da Poli. Se o aluno não conseguia pagar a mensalidade, não podia passar pela catraca. O cursinho da Poli ele sai de dentro da Universidade de São Paulo e vai para um espaço que era privado, começa a fazer propaganda em redes de TV e muda pesadamente seu caráter social e democratizador. É neste momento que uma parte dos estudantes do cursinho da Poli, uma parte dos professores do cursinho da Poli,
E também ex-alunos, ex-professores, pessoas que eram do Grêmio Politécnico, se unem nesse movimento de resgate do cursinho da Poli. Então foram grandes os embates, as lutas, muitos foram os professores que foram mandados embora, alunos que foram suspensos. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Houveram dois grupos, duas frentes. Uma frente que brigava pela refundação do cursinho da Poli dentro da USP, tal como há hoje. Existe uma refundação do cursinho da Poli na USP, que é voltada de fato para os jovens e é gratuito. E um outro movimento, que é a Rede Emancipa, que tinha uma outra perspectiva, que era a seguinte: a nossa perspectiva no movimento era que os cursinhos populares não deveriam estar apenas dentro da universidade. Pelo contrário, ele deveria estar dentro das periferias, porque o nosso estudante não tem condições de pagar condução. R$6 por dia de ida e volta durante o mês inteiro, porque ele não tem meia carteira, meia entrada para pagar meia passagem. Então, a gente entendia que se é para ser um cursinho popular, ele tem que existir onde precisa do cursinho popular, que são os jovens da periferia. E foi por isso que nós surgimos com essa característica de estarmos nas periferias e com a característica de movimento social, que é uma característica que distingue, de fato, o que é um cursinho popular, que é entender que tem uma bandeira aí a ser hasteada, a ser defendida, que é a educação pública de qualidade, em todos os seus níveis. Os estudantes que têm uma melhor situação econômica acabam se dedicando mais aos estudos e conseguem vagas em universidades públicas. Já os estudantes de renda baixa, não. E acabam migrando para universidades privadas, através de incentivos do governo, como o ProUni. O que você acha desse incentivo e, na sua opinião, o que poderia ser feito para transformar esse sistema que é uma realidade hoje? Então, Karina, eu acho que tem uma ponderação a ser feita, que é a seguinte: poucos ainda são os jovens, egressos da periferia, egressos da escola pública, que têm acesso ao ensino superior, seja por via da universidade pública, que é muito mais difícil, como você mesmo falou, seja por via desses incentivos do governo. Por que isso? Isso a gente vê no cursinho. A maior parte desses jovens, na verdade, eles não têm o ensino superior como horizonte. Os nossos jovens da periferia, eu me incluo nisso, essa é a minha realidade. Os jovens com que nós trabalhamos na Rede Emancipa, que são jovens de periferia, não têm a universidade como o seu horizonte. O que é o horizonte do jovem da periferia? O horizonte do jovem da periferia é o trabalho. É uma realidade. O trabalho é a realidade latente. Aos 16 anos de idade, todos os jovens começam a procurar o trabalho. Sem querer, quase sem querer, eles descobrem, por via de um professor que é mágico, que fala: olha, vocês não podem acabar quando o ensino médio terminar no 3º ano. Vocês têm que continuar, vocês têm que fazer faculdade. Ou, seja pela propaganda que eles viram na TV, de uma universidade paga, seja pela propaganda que eles viram no metrô, no trem, daí eles têm uma ideia de que poderiam fazer essa faculdade, mas eles não sabem o que é essa faculdade. Então, é tão peculiar essa ponderação que acontece o seguinte: quando o jovem vai para o cursinho, muitas vezes é no cursinho que ele descobre, inclusive, que existem esses dispositivos. Então, é uma realidade que é dupla nos seus dois sentidos. Aliás, ela é perigosa nos seus dois sentidos. Ela é perigosa porque ele não conhece a universidade pública, então ele não vai ter acesso ao ensino superior pela universidade pública. E ela é perigosa porque eles não têm acesso a essas políticas do governo também. Então, por exemplo, quando eu pergunto nas entrevistas desse trabalho que eu fiz, o que é o Enem, muitos deles não sabem o que é o Enem. Eles não sabem responder, eles acham que você passa no Enem, eles não sabem qual que é o procedimento para o ProUni. No 1º ano de cursinho, por exemplo, os nossos alunos dessa unidade de Itapevi, eles não se inscreveram para o vestibular. Eles fizeram um cursinho o ano inteiro e não se inscreveram para o vestibular. Então, os nossos problemas começam antes até. Você tem um incentivo do governo que é um paliativo, ao meu ver, e essa é a minha resposta, é um paliativo, contudo é um paliativo necessário, tendo em vista que não se faz o que se devia fazer, que é desde a escola. Então, é uma onda de paliativos. Tem uma escola que é muito ruim, com um tipo de programa como as bolsas do ProUni ou o mecanismo do SISU, que é um paliativo e que não atende, de fato, ao problema real, que é a qualidade de ensino público nas escolas, ensino fundamental e médio, e a abertura de vagas nas universidades públicas, que seria o ideal. Afinal de contas, a universidade pública seria para quem não teria condições de pagar. Então, vai nessa linha. O nosso jovem, na verdade, ele não tem como oriente o ensino superior.
É o trabalho. É que sem querer eles acabam descobrindo. Taline, o Emancipa, ele realiza atividades, passeios para museus, teatros e outros, né? Prioriza essa questão cultural. Por que esse tipo de atividade extracurricular é necessária, se faz tão necessária para o aluno que está ali desenvolvendo o seu intelectual, o seu intelecto? Então, Karina, nós que somos de periferia, né, os jovens somos de periferia, nós temos um grande problema com esses espaços nas nossas cidades. Né? Nós não temos teatro, nós não temos espaços de cultura, mal temos uma praça. E quando vamos para a praça, a Guarda Civil manda a gente sair, né? Não se deixa porque tem medo, né? Enfim. Muito preconceito. Há muito preconceito, né? Vários jovens não têm lugar para andar de skate, não tem lugar para fazer nada. Os lugares que restam, os poucos lugares que restam, são lugares pagos. Né? E você não tem dinheiro. Então, você não tem dinheiro para ir num lugar que é pago, você não tem dinheiro para se deslocar e você nem imagina o que são esses lugares. Então, por exemplo, todos os anos nós fazemos a nossa aula inaugural unificada no vão do MASP, na Avenida Paulista. Então, a gente resolveu fazer isso e percebeu o quê? Dos nossos, por exemplo, vou tomar como exemplo novamente o cursinho que eu faço parte, muito embora tenhamos 17 cursinhos espalhados por aí. Então, dos nossos 130 alunos, 2 conhecem a Avenida Paulista. Então, é importante que os nossos estudantes, os nossos jovens, conheçam a cidade para se apropriarem da cidade, para que eles saibam o tamanho que tem a cidade, que eles podem se movimentar pela cidade, que eles têm esse direito de ir aos parques, de ir aos espaços de cultura, que esses espaços de cultura são muito mais baratos do que o que nós temos na nossa cidade, que é ir para um cinema da própria cidade, quando tem, né, que se paga R$30, porque não tem como pagar menos que isso, nós não temos meio pagamento novamente. Então, é mostrar para ele que existem mecanismos que ele pode usufruir, né? Ele tem direito de fazer isso porque ele é um cidadão, ele pode fazer isso. Então, é de certa forma empoderar esse jovem, né? Para que ele saia e que ele observe mais do que ele observa no seu itinerário de casa para o trabalho, trabalho para casa, que ele se aproprie disso, né, da cidade. Taline, ensinar os alunos e dar a eles uma visão crítica sobre educação os ajuda a refletir sobre a atual situação que o Brasil vive? Sim, nós fazemos um balanço que sim, Karina. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, eu acho que a mais importante, principalmente quando a gente faz essa aula inaugural, isso fica muito claro, é de mostrar para o aluno a realidade que ele tem. Porque senão existe uma tendência muito forte, e isso é quase um vício, né? Um vício que a sociedade tem como um todo, de trazer o peso do mundo para o esforço individual. Então, tudo o que acontece ou deixa de acontecer na vida daquele jovem é por conta do esforço individual dele. Então, se você não passou na universidade, você não se esforçou demais. Se você não conseguiu aquele emprego, você não se esforçou demais. Se você perdeu a bolsa na universidade, você não se esforçou. Né? Então, é muito cruel colocar todo o peso de toda a desigualdade, de toda a injustiça que está aí consolidada na nossa sociedade nas costas das pessoas, e principalmente dos jovens, que com 16 anos tem, enfim, além de todas as questões da própria idade, toda essa cobrança absurda. Então, quando a gente senta com o jovem e fala para ele, olha, a realidade é o seguinte, a gente está num país que tem desigualdades sociais absurdas, a escola é precarizada a tal ponto que essa década que você teve foi uma década praticamente perdida, né? Quando você for fazer um vestibular de universidade pública, você vai perceber isso. Exatamente. Então, é importante fazer, sim, esse diálogo e aberto e crítico para que eles percebam que não é só culpa deles. E quando a gente faz isso, Karina, sabe o que a gente consegue garantir? A gente consegue garantir, em certa medida, que ele não se desespere e desista. Porque ele vai conseguir entender o seguinte, não, espera um pouquinho. Não é questão de esforço individual. Eu não sou o único culpado disso, né? Justamente. Né? Tem muito mais coisa além disso. Então, você divide o peso e propicia a esse estudante a possibilidade de fazer uma estratégia. É de entender, então quer dizer que a minha escola é defasada, então eu preciso fazer uma estratégia diferente. Quer dizer que eu tenho que trabalhar para ajudar na minha casa, e ao mesmo tempo eu quero ingressar no ensino superior, eu tenho que fazer uma estratégia diferente. Qual vai ser a minha estratégia? Qual vai ser o meu trabalho que vai possibilitar essa estratégia? Em que tipo de universidade eu vou me inserir? Né? Qual a discussão que eu quero fazer dentro da universidade? Né? Quais são as pautas que eu vou defender na sociedade? Então, é extremamente necessário, e o nosso balanço ao longo desses anos é que sim, isso acontece. Né? Ainda bem. Vamos para o intervalo. O Pauta Aberta volta já.
Pauta Aberta está de volta. Hoje recebemos a coordenadora e professora da Rede Emancipa, Thaline Chaves Silva, para falar sobre a Rede Emancipa e sua luta pelo direito da universidade para todos, em especial para os alunos vindos de escolas públicas e de baixa renda. Na sua opinião, qual a responsabilidade dos governos com essa realidade enfrentada pelos jovens? Essa responsabilidade é total. E é um total que não é de agora, né? É um total que chega a ser desesperador, assim. Quando a gente para estudar a história da educação no Brasil, dá vontade de sentar e chorar. Porque desde a época do Brasil colônia até hoje, a educação nunca foi tratada de fato como algo importante e, para além disso, nunca foi tratada com devido respeito à população, principalmente a população pobre. Então, desde a época da ditadura militar, né, e antes dela para cá, você tem um avanço da pauperização da educação pública absurdo, né, de uma precarização absurda. É uma precarização ao ponto de não ter professor de matemática durante 2 anos, não ter professor de português durante, sei lá, vários semestres, né? E é pior quando você percebe os movimentos institucionais que legitimam essa ordem. Então, quando você percebe que os governos, isso desde longa data, não estipulam quais são as verbas para gasto na educação pública, quando você percebe que a linha que se tem de forma mais preponderante com relação à educação é uma linha profissionalizante, né? Então, eu li há pouco tempo um aspecto que eu achei muito pesado, que na época do Juscelino tinha uma perspectiva de uma educação dual. Então, o termo que é utilizado é das elites condutoras. As elites condutoras teriam acesso a um tipo de ensino superior e a um tipo de escola especial para o ensino superior. Já a classe popular, já a população, né, de baixa renda, teria acesso a um tipo de ensino profissionalizante, né? E eu me pergunto agora, o quanto isso mudou? Né? Porque da forma que nós temos hoje, o que os governos perpetuam? Os governos perpetuam um celeiro de mão de obra barata e desqualificada. Quais obstáculos você acha que teríamos que vencer primeiro para ter acesso a uma educação de qualidade e quais iniciativas parecem estar no caminho certo? Então, acho que é um pouco do que eu falei, nesse sentido de quebrar a naturalidade que se tem com relação à escola, a naturalidade disso que é ruim. É não ver mais a escola dessa forma como natural, é não enxergar como natural a falta de professores, as aulas ruins, as aulas vagas, isso é um ponto. Desnaturalizar isso. Né? Que o povo perceba que ele não é obrigado a ter o que há de pior. Isso é um ponto. O outro ponto é vontade política. É que isso seja a pauta dos governos. É que eles tenham vontade política de fato de fazer essa transformação acontecer. E que nós, enquanto sociedade civil, possamos fazer a pressão para que isso de fato aconteça. Né? Quando a gente entende como movimento social, inclusive é por essa pressão. Quando nós fomentamos os cursinhos, né? E todos os sábados damos aulas, e para além das aulas, fazemos esses questionamentos, é justamente para pressionar essas mudanças. Né? Que essa mudança se faz na prática, se faz sob pressão, se faz sob movimento. Né? Então, acho que é isso, é desnaturalização dessa situação precária e vontade política. Né? Acho que é nessa linha que devemos prosseguir. Assim. Você concorda com a mecânica, o funcionamento do Enem e do SISU? Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que o Enem ele não é mais um exame de ensino médio, ele não perdeu essa característica, né? De certa forma, para a população, os jovens fazem o Enem, quando tem consciência do para que serve o Enem, fazem com o fim de conseguir ingressar numa escola federal, numa universidade federal ou conseguir uma bolsa pelo ProUni. Então, é um vestibular. O problema de todo e qualquer vestibular é que é um funil. Todo e qualquer vestibular se torna um funil. E nesse funil, alguns poucos passam e muitos ficam para fora. Essa é a questão que pega pesado no Enem, assim como qualquer outro vestibular. Enquanto tivermos vestibulares, eles serão funis. Tem, né? Esse caráter classificatório, não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. Né? Agora, por um outro lado, o que se torna o Enem? O Enem ele se torna, sim, uma alternativa quando você pensa no formato da prova. Porque, por exemplo, os nossos estudantes preferem fazer o Enem do que a FUVEST, que é a prova da Universidade de São Paulo, do que a VUNESP, do que a prova da Unicamp, porque eles sentem mais à vontade com o formato de prova, muito embora sejam 2 dias e tudo, sim, do que esses outros vestibulares. Eles se sentem mais seguros fazendo essa prova. Né? Tem um outro tato para fazer essa prova. Então, por esse lado, vira sim, aliás, uma via de ingresso à universidade pública federal. Só que, novamente, não dispensa o funil.
Né? Tudo bem, eu consegui uma bolsa no Amapá. Eu vou ir para o Amapá? Não, eu não vou para o Amapá. Inviável. É inviável, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar minha família, olha a realidade. Né? Então, é um tipo de prova que é mais flexível, só que ao mesmo tempo não deixa de ser um paliativo. Né? Porque você não tem condições objetivas. E aí a gente vai para uma questão muito mais forte, eu acho, que é essa questão desse meio, né? Dessa via meritocrática que é o vestibular. E o Enem não foge dessa via. Ele é uma via que talvez seja uma via para a melhor estratégia dos nossos estudantes. Né? É por aí que a gente, pelo menos é por aí que eu faço essa baliza, sabe? É uma via que eles acham mais fácil. Você é a favor do programa de cotas? Sim, nós somos a favor, a Rede Emancipa é a favor do programa de cotas. Contudo, isso não quer dizer que a gente tem isso como uma verdade absoluta, porque isso não é uma verdade absoluta na nossa sociedade, principalmente na sociedade que tem racismo velado. Então, em todos os cursinhos, todos os anos, nós temos que sentar, nós sentamos com os estudantes e fazemos os círculos, que são espaços de debates, para debater a questão das cotas. Porque quando a gente vai debater a questão das cotas, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Né? Por N motivos, nós nos colocamos a favor da questão das cotas, justamente por entender que nós temos uma sociedade que é racista e vela esse racismo, por entender que as cotas nada mais são do que um pagamento muito atrasado de toda a dívida de sangue que o nosso Estado e que os nossos governantes têm com os homens e mulheres negros do Brasil, né? Por entender que uma cota, né? O que significa uma cota? Uma vez um professor falou, achei muito interessante, ele falou assim, eu vou ficar uma cota com aquela menina ali, eu estou aqui, é uma cota já, estou dando essa entrevista, é uma cota. A cota é um período, é um tempo, e no nosso caso, para os negros e negras, é um tempo necessário. Né? Nós temos um país que tem mais de 50% da sua população de negros e negras e não tem representatividade. Né? Então, em certa medida, quando a gente assume a bandeira das cotas, a gente está assumindo o seguinte, olha, não adianta falar que no Brasil não tem racismo, porque tem sim. A gente tem que brigar sim por políticas que sejam afirmativas. Né? E pelo tempo que for necessário até que a nossa representatividade faça se valer. Né? Por isso nós defendemos as cotas e o debate, o diálogo sobre as cotas. A educação pública no Brasil enfrenta grandes desafios. O Emancipa pode ser considerado uma solução? Não, o Emancipa não é uma solução. Nenhum cursinho popular é solução, pelo contrário. A Rede Emancipa e todos os cursinhos populares e comunitários, eles não são a solução para a educação pública no Brasil. Todos nós somos paliativos, nós somos remendos, nós somos pontes. Nós somos pontes para uma minoria muito pequena de estudantes que burlam todas as dificuldades, que passam por todos os obstáculos e conseguem acessar o ensino superior. A maior felicidade de todos nós somos de cursinhos populares, a gente deixar de existir. Quando a gente deixar de existir, vai ser o ápice da nossa alegria. E digo isso por quê? Porque a solução da educação para os jovens, a solução para que ele consiga acessar o ensino superior é a educação pública. É a escola, é o ensino fundamental, é o ensino médio de qualidade, digno. Porque não faz sentido você ser enganado durante sua vida inteira. Né? Então, o nosso papel não é, não pode, não consegue dar conta da tarefa. Né? Quem dá conta dessa tarefa é a escola pública, ela que tem que ser revigorada, revitalizada, tem que né? Tem que voltar a ter vida. Então, como eu falei, nós somos uma ponte necessária nesse período. E a nossa luta é que a gente não precise mais existir, que a educação seja pública e de qualidade para todos. Aí estaremos felizes. O programa está terminando. Hoje eu conversei com a coordenadora e professora da Rede Emancipa, Thaline Chaves Silva, sobre o Emancipa e sua luta pelo direito de inserir estudantes de baixa renda nas universidades públicas e privadas do país. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Karina. Nós que agradecemos e convidamos a todos para que conheçam a Rede Emancipa. E muito obrigada pelo espaço. O Pauta Aberta fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.